Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576, 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pega a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler do 6 até o 18. Quero continuar a ministrar a palavra que nós ministramos aqui no sábado. Sábado nós tivemos um culto, sábado passado, muito lindo, maravilhoso. E para quem não esteve presente, talvez alguém não esteja também sabendo, uma pessoa que nós tiramos da rua, né? Passou aqui à tarde conosco, tomou banho, cortou o cabelo, estava para alguns parentes há 10 anos longe de casa, sem notícia, para outros 6 a 7 anos sem ter notícia, a família dada já como morto. Ele nesse dia voltou para casa, né? O pastor Gilmar reconheceu, né, pastor? Ligou para a família toda veio para cá. E eu fiquei junto com toda a igreja maravilhado com essa obra que nós muitas vezes achamos que não tem fruto, mas existe sim. Coisas pequenas movimentam coisas grandes no mundo espiritual, amém? E ministramos no sábado a respeito da lepra, né? A pastora estava falando das pessoas que maldizem, falam mal, enfim, a igreja ainda que está doente, né? Leprosa. E os leprosos não era apenas uma enfermidade na carne, era uma enfermidade espiritual. Miriam foi leprosa porque falou mal
do seu líder, falou mal do seu irmão, né? E, enfim, nós acreditamos no governo do Espírito Santo de Deus, que vai curar a igreja. Porque se a igreja não estiver curada, quando eu falo igreja, eu não estou falando a nossa, eu estou falando na totalidade dela. Amém? Eu acredito que Deus vai curar sim a igreja, vai limpar a igreja, vai transformar a igreja. Porque se a igreja não estiver dando testemunho, como o Lucas ministrou, será bem difícil Deus agir. Porque Deus ele só vai fazer através do homem. E Ele levantou a igreja, constituiu a igreja, para a igreja ser o corpo dele aqui na terra. Amém? E nós vamos dar continuidade. Se você está aí com a Bíblia, acompanha. Se você estiver sem a Bíblia, preste atenção aqui na leitura. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito Santo, o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, viveu em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, ou seja, passava, como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo pois tal herança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na missão do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, como o rosto descoberto, eu vou repetir essa parte, mas todos nós, ou seja, eu e você, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Curva a sua fronte, faça essa oração comigo. Senhor, nós te louvamos, meu Rei, nós declaramos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós te damos total legalidade, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Mamon não pode resistir o poder da generosidade. Nós sabemos, meu Rei, que Jezabel não pode resistir o poder do relacionamento, que Leviatã não pode resistir o poder da humildade, que
Beelzebul não pode resistir o poder da pureza, que Satanás não pode resistir o poder da autoridade que há em Cristo Jesus. Por isso fica à vontade, Espírito Santo de Deus do nosso meio, fala conosco no oculto e no profundo dos nossos corações. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, e assim nós oramos crendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus? Pode se assentar, querido. Dê um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Querido, quanto mais visão você tiver, mais responsabilidade você terá. Esse é um tempo onde a igreja, ela vai se mover pelo reino de Deus. Ela vai se movimentar porque o reino de Deus está se movendo. E para distinguir e decidir tomar algumas atitudes, nós precisamos ter uma visão real e uma visão clara do propósito de Deus. Por isso que a visão, ela vai levar a você a cada dia mais se tornar responsável por aquilo que você está enxergando, por aquilo que você está vendo. E quanto mais responsabilidade tivermos, mais conhecimento nós teremos. Quanto mais eu entendo a respeito do meu chamado, do vocatel de Deus, mais me torno conhecedor. E quanto mais conhecimento tivermos, mais de Deus nós teremos. E quanto mais de Deus tivermos, mais a nossa vida vai se diminuindo. Quanto mais você tem de Deus, menos de você vai aparecer. João Batista entendeu isso. Ele disse que ele cresça e que eu diminua. João Batista, em toda a Bíblia, você vê que ele é chamado do maior dos profetas. Você vê que Elias fez grandes milagres, grandes curas, grandes movimentos. Eliseu fez grandes coisas, seus discípulos. Outros profetas como Jeremias, enfim, outros profetas. E grandes homens de Deus. Mas quando chega em João Batista, Jesus dá testemunho dele dizendo: este é o maior de todos os profetas. Sabe por quê? Porque ele entendeu a sua transição. Ele sabia que o que era antes e o que ia vir depois era bem maior do que ele, que ele não era digno de tocar em suas sandálias. E ele entendeu isso. E sabe o que Jesus fala? Ele fala que aquele que for o menor do reino de Deus será maior do que João Batista. Então eu preciso entender o reino de Deus. Eu e você como igreja, nós precisamos tomar de responsabilidade aquilo que Deus tem entregado, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem construído dentro de nós. Há uma construção dentro de você. Há um espírito dentro de você que está construindo o seu interior, que está dizendo para você o norte, que está apontando para você a direção, que está falando para você o que você deve fazer. Existe algo dentro de você e o Espírito Santo de Deus está construindo essas convicções, e essas convicções que precisam prevalecer. É desse reino que nós estamos falando. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E nos próximos dias nós vamos provar dos milagres de Deus. Eu acredito que nos próximos meses nós vamos provar das maravilhas de Deus. Eu acredito nisso. A igreja, ela vai se levantar na terra. Uma igreja madura, uma igreja responsável, uma igreja preparada,
Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Alguém que entendeu o seu chamado. Alguém que se colocou na brecha. Alguém que abriu mão da sua vida. Abriu mão de desejos. Abriu mão de dinheiro. Abriu mão de passeios. Abriu mão de deleites para se deleitar nas coisas de Deus. Alguém que tomou a responsabilidade para si. Alguém que está carregando a sua cruz. Alguém que está seguindo os passos de Cristo. Uma igreja madura. Uma igreja que não está apenas buscando a sua promessa, mas entendeu que era herdeira. Uma igreja de filhos e de rei. Uma igreja sacerdotal. Quando Deus chamou o povo de Israel para o deserto para prestar culto, Ele disse: vós sois a nação eleita, vós sois raça escolhida por mim, sacerdote real, nação de sacerdotes. Deus, Ele não chamou os levitas para ser os sacerdotes. Não, Deus, Ele chamou todos para ser o sacerdote. O problema é que o povo de Israel foi incrédulo o suficiente de tirar aquilo que Deus tinha para eles. Deus teve que levantar Moisés, a casa de Moisés, a casa de Arão, e colocar sacerdotes. Mas na verdade Deus tinha chamado todo o povo para ser sacerdote. A única pessoa que pode paralisar a obra de Deus na sua vida é você mesmo. Nem o diabo pode fazer nada contra você. Só você mesmo pode parar o projeto de Deus na sua vida. Só você pode paralisar aquilo que Deus tem para você. Mas Deus está falando comigo, pastor, e eu não sou capaz. Não, Ele nos fez capazes. Ele nos fez capazes de ser ministro dessa nova aliança, não pela letra, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo governo de Deus em nossas vidas. Mas você pode paralisar a ação de Deus, a ação do Espírito. Por isso que a palavra diz: não extingueis o Espírito Santo de Deus no meio de vocês. Não vamos ser religiosos ao ponto de deixar inoperante o agir de Deus, a ação do Espírito. Nós precisamos buscar os dons do Espírito de Deus com zelo. Por isso que eu acredito que nos próximos dias, nos meses, nós vamos provar dos milagres de Deus. Porque os milagres de Deus, Ele traz alinhamento. É os milagres que vai alinhar a igreja. Não esses milagres que nós estamos acostumados a ver nas televisões e se exibindo para que cada vez mais venha mais gente para a igreja. Não é desses milagres que eu estou falando. Eu estou falando do milagre da vida, de Deus pegar alguém que estava menosprezado pela sociedade e fazer dele alguém. Eu estou falando do milagre da glória de Deus no coração do homem, de uma igreja madura, de uma igreja que vai se alinhar. Você vê que Ezequiel, no vale de ossos secos, ele profetiza sobre um exército que estava morto, e ali houve-se um grande milagre. E eu não vou usar este milagre para fazer prosélito para a sua vida. Qual é o alinhamento que Deus quer fazer na sua vida? Deus, Ele vai transformar um exército na sua vida, e você vai ver a vitória de Deus. O que você está precisando? Qual é o vale da sua vida? Hoje é o vale da decisão. Não, cara, eu não vou usar isso como prosélito, mas este milagre fala de uma igreja alinhada, de um corpo alinhado. E a igreja precisa se alinhar. Nós precisamos nos alinhar. Você precisa
buscar este alinhamento. Você não vai precisar de uma mão sobre a sua cabeça. Você não vai precisar de alguém orando por você. Não, você mesmo vai orar. Você mesmo vai pôr a mão. Você mesmo vai se comprometer. Você não vai estar apenas envolvido, porque você entendeu quem você é em Cristo. Porque existe um Espírito que está nos alinhando, nos transformando e nos levando para o propósito de Deus. Uma glória que ela permanece, ela não é transitória, ela não para em você, ela permanece em você. Ela não vai embora, ela fica em você. Moisés tinha que descer do monte com o rosto coberto, porque a glória que estava sobre a vida dele era tanta que o rosto dele resplandecia, e o próprio Moisés não tinha noção disso. E quando ele teve noção, ele teve que colocar um véu sobre o rosto, porque as pessoas fitavam os olhos dele e não conseguia olhar para ele. Só que teve dias que a glória, ela se foi, acabou, e Moisés cobriu o rosto, mesmo não estando mais brilhando, para mostrar para as pessoas que a glória ainda estava ali com ele. Mas essa glória, ela é passageira. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que a glória desse último dia é uma glória permanente. Ela pode permanecer, porque este reino não está do lado de fora, está do lado de dentro. Esta glória não está do lado de fora, esta glória está do lado de dentro. Ela permanece em nós. E ele veio para tirar o que é abalável, para colocar o inabalável nas nossas vidas. Escute. Algumas vezes eu tenho, e eu vou falar de mim, uma experiência com Deus. Faz alguns meses que eu não sentia. Em sábado no culto aqui eu senti uma descarga elétrica em minhas mãos que subia até os meus braços. É como se eu estivesse tomando um choque, uma descarga elétrica. Isso aconteceu algumas vezes em minha vida. É uma experiência que as pessoas têm com a glória de Deus. E eu já vi alguns testemunhos de algumas pessoas. Por exemplo, o Luciano Subirá, quando ele ministra e ele fala dessa passagem, ele fala de uma experiência que ele entrou à noite. Aliás, ele foi até a praia para orar e estava muito calor, e ele entrou nas águas. E ele fala na ministração que ele começou a ver luzes naquela escuridão, e a perna dele estava brilhando. A parte que estava dentro da água brilhava, acendia, era como se estivesse pegando fogo. Uma experiência que ele teve. Eu acredito que cada um de nós, se você não provou, você pode provar de experiências que vêm fora de você. Eu acredito nisso. Mas essa glória, ela é passageira. Eu não estou mais sentindo as minhas mãos com a descarga elétrica, mas eu sei que tem algo dentro de mim, a glória de Deus, que ela permanece, ela está dentro de mim. E a igreja não tem noção disso. A igreja, ela não tem noção disso, porque as pessoas se pegam nas manifestações da glória de Deus. No Antigo Testamento existia muitas manifestações da glória de Deus pela vida dos profetas, por grandes homens de Deus, como Moisés e alguns outros profetas, e alguns outros homens que manifestaram a glória de Deus, mas aquilo vinha sobre a vida dele e ia embora. Hoje isso pode vir nas nossas vidas e permanecer e ficar conosco, porque essa glória, ela está dentro de nós, está dentro de você. É desse ministério que o apóstolo Paulo, ele está dizendo,
É desse ministério que o apóstolo Paulo está ministrando, e ele está falando. Jesus, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, ele declara: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Deus, ele prometeu que estaria com você todos os dias. Ele não prometeu que todos os dias você estaria feliz, estaria bem, estaria alegre, que todos os dias haveria a manifestação da glória de Deus. Ele não prometeu que todos os dias o enfermo seria curado. Ele não prometeu que todos os dias existia uma manifestação do poder de Deus. Ele não falou para você que você não ia passar por dificuldade, por problema, por desemprego, por falta de dinheiro. Não, ele prometeu que estaria com você todos os dias. E é nisso que nós precisamos nos apegar. É essa glória que a igreja precisa entender. É este ministério que nós precisamos entender. O reino de Deus não é comida, querido, nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. E quando eu tenho paz, alegria no Espírito, e eu estou vivendo a justiça de Deus, eu entendo que eu estou sendo governado pelo Espírito Santo do Senhor. E este governo não é na alma nem no corpo, este governo é no meu espírito. Por isso eu tenho paz no meio da guerra. Por isso que não é o ambiente que me faz, sou eu que faço o ambiente. Eu posso estar no deserto, mas é o deserto que Deus me proporcionou, e eu sei que Ele está comigo. Então é o deserto de Deus na minha vida. É o desemprego que eu estou vivendo, eu sei que foi Deus que permitiu. E se Deus permitiu, Ele está comigo. Toda vez que Jesus ele operava um milagre, Ele não deixava passar a oportunidade de ensinar quem era curado. Ele dizia: vá e não peque mais, para que coisa pior não seja cometida na sua vida. Todas as vezes que Jesus ele operava um milagre, a multidão seguia para ouvir Jesus. Depois do milagre sempre vem o ensinamento da palavra de Deus. Foi assim com Pedro. A sombra de Pedro curava, as pessoas se julgavam, mas Deus teve que parar o avivamento para colocar Pedro num cárcere, para tirar Pedro depois do cárcere e levar até o templo para ensinar a palavra da lei, para ensinar todo o fundamento da vida que é Jesus Cristo. Então, depois do milagre vai haver um ensinamento. Por isso que nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Ele que nos ensina, Ele nos ensinará todas as coisas. E eu preciso receber este reino no meu espírito, ser convicto, acreditar na glória que permanece, acreditar naquilo que eu recebi, o maior presente de Deus na sua vida, cara. Não é as coisas terrenas, mas é a liberação da glória dele sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus em você. Porque é o Espírito que te convence dos erros, das falhas, do pecado. É o Espírito Santo de Deus que te chama de amigo. Quando você é abandonado pelas pessoas mais íntimas, mais próximas de você, sabe quem está do seu lado? É o Espírito Santo do Senhor. Ah, mas eu tenho um melhor amigo. O melhor amigo que você tem, querido, é Deus. O pai e a mãe podem se esquecer do filho, mas a palavra de Deus fala: todavia eu não esquecerei. O seu verdadeiro amigo, o seu melhor amigo é a companhia do Espírito, cara. Então viva uma vida de chapação, viva uma vida de entrega.
onde as pessoas vão olhar para você no meio da rua e vai falar: aquele cara ali é doido, está falando sozinho. Onde a sua família vai falar: esse cara aí, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Depois que ele foi para a igreja, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, deu de falar sozinho. Tem um amigo imaginário. Sabe aquelas crianças que tem um amigo imaginário, que fica brincando? Faça dele o seu amigo imaginário. A Silda deu o testemunho dela aqui, de um período longo, né, de sofrimento dentro da casa dela. E eu lembrei de um testemunho de uma mulher que tinha o mesmo problema que o marido, que chegava em casa, queria quebrar tudo, bater na esposa, ciumento. E ela ia para a igreja. E aí esse marido um dia falou: olha, você está me traindo com o pastor da igreja, você não vai mais para a igreja. E como uma mulher sábia, ela obedeceu o marido e ficou em casa. Mas ela não aceitou aquela situação. Uma mulher de oração, uma mulher que buscava a presença de Deus, uma mulher que vivia no governo do Espírito. E ela chegou em casa e, revoltada com aquela situação, desejando estar na igreja, ela fez a seguinte oração. Ela se assentou em sua cama, colocou uma cadeira na frente dela, fechou as portas, fechou tudo, a janela, e ela falou assim: Jesus, ao qual eu sirvo, senta aqui nessa cadeira, porque agora eu quero falar com você. E ela começou a falar com Jesus, ela começou a falar com ele: olha, eu não aceito isso, o meu marido precisa ser salvo, o meu marido precisa se converter, porque eu não vou conseguir viver sem estar congregando com meus irmãos, eu não vou conseguir viver sem estar na presença do meu Deus, na casa do Senhor. Não, alguma coisa o Senhor tem que fazer, eu te sirvo. E ela começou a falar com Jesus como se falasse com alguém face a face. E o marido chegou em casa, chegou na porta do portão da casa, olhou tudo fechado, tudo aquilo estranho, e ele começou a pensar: não, essa mulher está traindo, eu vou pegar ela agora no flagra com o pastor dentro da igreja, dentro da minha casa, quer ver? E ele correu, abriu as portas, bateu o pé na porta, abriu, e de repente, quando ele abre a porta do quarto, ele cai para trás, e ele fica desacordado por alguns minutos. E a mulher desesperada pega ele e fala: o que foi? Sabe, dá aquelas batidas na cara, levanta, acorda, joga um copo d'água, e ele acorda, e ela pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Aí ele fala: quem era o cara que estava com você, sentada na sua frente naquela cadeira? Quem era ele? Ele tinha um aspecto diferente. Eu não consegui nem olhar para ele, a claridade que surgia daquele lugar. E ela disse: sabe quem era? Era Jesus, a quem eu sirvo. E ele falou: eu também quero servi-lo, eu também quero estar com ele, eu também quero servi-lo. Cara, muitas vezes nós não temos noção, mas esta glória permanente está conosco, esta presença está conosco. É que a nossa fé é muito pequena, é como a irmã estava dizendo, a nossa fé é muito pequena, e Deus faz mimos só para provar que Ele é Deus nas nossas vidas. Mas Ele está conosco a cada momento, a cada segundo, a cada minuto das nossas vidas. Um dia Elias, ele estava cercado pelos seus inimigos, e os seus inimigos estavam prontos para degolá-lo, para arrancar a sua pele. E o seu servo Geazi estava com ele, e os servos de Geazi os servos de Elias de Geazi ficou desesperado. Os servos: e agora nós vamos morrer. Sabe o que Elias disse? Que Deus abra os teus olhos para você ver o exército do Deus vivo que está conosco. Ah, meu irmão, quando aquele menino viu o exército do Deus vivo, o coração dele se acalmou. Que Deus possa abrir os nossos olhos, cara.
E não os nossos olhos carnais, mas os nossos olhos da fé. Porque enquanto você está aqui, existem anjos neste lugar. Existem anjos de guerra neste lugar, guerreando por você. E quando você sair daqui, ele vai te acompanhar. O anjo, pastor, mas isso não é heresia? Não, não é heresia. É a palavra de Deus. Eu darei ordem ao meu anjo ao seu respeito. Ele te protege a todo tempo, a todo momento, a todo segundo, cara. Antes de meu irmão sofrer um terrível acidente, um profeta chegou até minha mãe e disse: olha, eu vejo um acidente assim, 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 mas Deus mostrou um anjo que segurava teu filho pelas mãos. Mas o anjo, ele é direcionado por Deus, cara. É a presença de Deus que está na sua vida. Por isso que ele vem te servir. Por isso que ele vem servir você. Se nós entendêssemos o mundo espiritual, nós não iríamos andar fraco na fé. E eu peço para Deus todos os dias revelar a mim isso, cada dia mais. Talvez você me escuta aqui ministrar, essa mensagem vai para a rádio, vai para alguns lugares, pela transmissão, e as pessoas estão ouvindo essa mensagem agora sendo reproduzida. E alguém pode dizer: mas você é um pastor. Eu sou pastor e falo tanto quanto você. Muitas vezes eu desacredito daquilo que Deus tem falado dentro de mim. Por quê? Porque eu sou humano. Elias estava no deserto pedindo a morte. O anjo veio servir ele com pão e com água. E ele disse: coma, beba, porque ainda o seu caminho é muito longo, é muito comprido. Sabe o que ele fez? Ele voltou a dormir. E o anjo acordou ele de novo e ele começou a chorar a mesma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém, eu quero a morte, eu quero morrer. Alguém depressivo, depois de orar e Deus mandar fogo do céu e consumir o holocausto. E ver todos os profetas de Baal morrer. Alguém que estava no deserto, depois disso pedindo a morte. E Deus envia alguém, um anjo, para servir. Nós não estamos isentos de fracassos, irmãos. Nós também fracassamos. Mas a diferença é qual é a resposta que você vai dar para o seu fracasso. Qual é a resposta que você vai dar para a sua frustração? Se você entender o governo que exerce a sua vida, quem é que vai à sua frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, pondo por terra os seus inimigos. É Ele que vai na frente, cara, quebrando os ferrolhos de ferro, as cadeias de bronze. É Ele que vai na nossa frente. Nós precisamos acreditar nisso. Esse é um governo no Espírito, não na nossa alma, nem no nosso corpo, mas é no nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos convencer, que vai nos ensinar. E eu preciso receber este reino no meu espírito. É como eu disse, não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. É você que faz o ambiente. Adão perdeu no paraíso, cara. Já imaginou alguém no paraíso perder? Tinha tudo de mão beijada, mas perdeu no paraíso. E Jesus venceu no deserto, não tinha nada para ele. Ele venceu no deserto. Por isso não é o ambiente que te faz, é você que faz o ambiente. Você pode estar até num ambiente de trevas, você pode até estar num ambiente terrível,
mas Ele não faz você. É você que faz o ambiente. Sabe aquelas festas que muitas vezes nós vamos na família, aí chega lá, tem um monte de gente bebendo, dançando, curtindo e tal. Aí você é convidado, e você, como um bom cristão e não um religioso, você vai celebrar pessoas. Então você vai lá ver o seu amigo, você vai lá comemorar o aniversário com o seu primo, com a sua tia, com o seu tio, mas não é o ambiente que faz você. Só que tem uns irmãos, que chegam no ambiente. Posso falar, Vaz? Posso falar, igreja? Já cede. Você não está proibido de estar nos lugares, e nem Deus te proíbe de fazer nada, mas nós somos luz no meio das trevas. Não é o ambiente que faz você, cara, é você que faz o ambiente. Ah, lá no meu trabalho, pastor, é muita mentira, eu preciso mentir para vender. Você será o vendedor de Cristo. Ah, mas se eu não fazer isso, eu vou ser mandado embora, não vou receber, não vou ganhar comissão. O ambiente, quem faz é você. Quem é promovido, quem promove a verdade é promovido com a verdade. Ah, mas lá é muita piadinha, muita... E aí a gente acaba saindo, né? Você que faz o ambiente, as pessoas vão olhar para você. As pessoas estão esperando você, porque você é o crente daquele lugar, porque você é o cristão daquele lugar, porque você é o evangélico daquele lugar. Ao menos que você é um crente 007, que ninguém sabe quem você é naquele lugar, mas é você que tem que ser o testemunho daquele lugar. É você que tem que refletir como espelho a glória de Deus que está sobre a sua vida. Eu posso ouvir o glória a Deus aqui, igreja? É você que faz o ambiente. Nós, a igreja, nós precisamos entender que somos a glória de Deus. Nós somos a glória do Senhor. Nós refletimos a glória de Deus. Nós precisamos crescer e nos desenvolver e entender, porque o entender vai habilitar você a andar com a glória de Deus, e que a glória de Deus permaneça sobre a sua vida, que a glória de Deus permaneça em você. Nós muitas vezes colocamos um véu no nosso rosto, como fazia Moisés, para mostrar para as pessoas que nós estamos bom, que nós estamos bem, que nós somos a pessoa ideal, e colocamos um véu no nosso rosto. Só que é uma grande mentira. É uma grande mentira. Os religiosos, os sacerdotes no tempo de Jesus foram chamados de sepulcro caiado, bonito por fora, tem uma aparência bonita, mas por dentro está podre. E muitas vezes nós estamos assim, colocando um véu, para as pessoas olhar para nós e falar: não, aquele ali é crente, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é um menino de Deus, aquele ali é um... Mas por dentro está podre, é só um véu, algo que nós queremos mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas. Você não pode ter Deus num dia, cara, e no outro dia achar que você tem o direito de se sujar com as coisas deste mundo. Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala: é muito pesado o que eu tenho para vocês, quer me seguir? Vou falar para vocês, não é fácil. As aves dos céus têm ninho, as raposas têm os seus covis,
Eu não tenho onde repousar e inclinar minha cabeça. Quer me seguir? Vai custar tudo. Vai custar tudo para você, cara. Ah, pastor, o meu coração é de Deus. Se o seu coração é de Deus, cara, não divida ele com a Souza Cruz. Se o seu coração é de Deus, não divida ele com as coisas dessa terra. Se o seu coração é de Deus, não dê ele para mais ninguém. Pelo desejo da sua carne, pela prostituição, pela mentira, pela vanglória. Não divida mais o coração com ninguém. Estamos colocando um véu no nosso rosto. Só que a glória de Deus, ela precisa estar dentro de você. Porque homens de glória não têm compromisso com Deus apenas em um dia, 2 dias, nos domingos. Um homem que anda com a glória de Deus, um homem de glória, ele tem compromisso com Deus todos os dias, todos os momentos, a cada segundo. E quando você falha, quando você erra, você não cobre o seu rosto para mostrar para as pessoas que você não errou, que você não falhou. Não, pelo contrário, você procura ajuda. Por quê? Porque é um homem que anda com a glória de Deus. Isaías olhou para o céu e ele disse: ai, homem miserável que eu sou, eu vi a glória de Deus e eu estou padecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Quem terá misericórdia de mim? Alguém que vê a glória de Deus, cara, reconhece as suas debilidades, as suas fraquezas, e luta constantemente para vencer o maior inimigo que está dentro dela. Davi derrotou o gigante que estava fora dele, Golias, mas o gigante que estava dentro dele derrubou ele do trono, derrubou ele da graça de Deus. Mas só um homem que mesmo depois que errar e pecar e falhar, um homem que anda com a glória de Deus, ele sabe que nada pode substituir a presença dele na vida dele. Então Davi, ele fez a seguinte oração para Deus: tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito. Tira as minhas mulheres, tira o meu palácio, tira o meu dinheiro, tira tudo, mas não tira a sua presença. Eu quero o teu Espírito. Porque ele era um homem de glória, porque ele entendia quem ele era. Nós precisamos olhar para Jesus e ter uma visão clara dele, do propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 3. E logo em seguida, se você quiser, já pode se pôr de pé. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Me ajuda aí. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. Dá pra você me ajudar? Então é a mesma nota, é só você cantar a música. Guarda
braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Tu és o nosso descanso, Pai. Tu és o nosso esconderijo, Tu és o nosso abrigo. Queremos estar em Ti, meu Pai. Queremos estar em Ti, meu Rei. Nos traz para mais perto, nos leva para os Teus braços. Nos atrai, Senhor, com as Tuas cordas de amor, mas nós queremos estar em Ti, meu Rei. Permita-nos, ó Pai, mesmo diante de tantas falhas, mesmo diante de pecados, de erros, de problemas, nós queremos oferecer as nossas vidas a Ti. Nos ensina a ser melhor, nos ensina a ser um esposo melhor, uma esposa melhor, pais melhores, irmãos melhores, companheiros melhores, um adorador melhor, um servo melhor. Nós queremos nos dedicar mais a Ti, Deus. Nós queremos ser participante daquilo que o Senhor tem para realizar na terra. Faça em nós. O Senhor uniu a terra e o céu, que nós possamos ser a voz profética da nossa nação, que nós possamos ser provisão para quem não tem, ó meu Rei. Nos usa nesses últimos dias. Eis-me aqui, Deus. Nós declaramos nessa noite: eis-me aqui, Jesus. Envia-nos, Senhor, envia-nos. Nós queremos ser enviados por Ti, meu Rei. Vem com a Tua glória, Jesus. Vem com a Tua glória, Jesus. É um lugar de repouso para o meu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pois, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. O apóstolo está falando aqui em Hebreus que Jesus é digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as casas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual somos nós, de tão somente conservarmos firmemente a confiança e a glória da esperança até o fim. Existe uma diferença de você servir como servo, e existe uma diferença de você servir como filho. Moisés foi fiel toda a sua casa como servo, mas Jesus foi fiel em todas elas como
filho. Existe uma diferença de você servir a Deus como servo, e existe uma diferença de você servir a Deus como filho. E Ele que edificou a casa, Ele olhou para os discípulos e disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Jesus Cristo, o Messias, Ele edificou, e Ele que nos edifica. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Nós, a igreja do Senhor, somos o ambiente da glória dele, e a glória dele terá muito maior glória em nós do que houve nos profetas da antiguidade. A glória dele haverá muito mais glória em nós do que em Moisés, do que houve em Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jetifé, Davi e todos os profetas. A glória do Senhor na vida desses homens será muito maior na sua, porque eles serviram como servos e você serve como um filho. Você é a casa dele, nós somos a casa de Deus. Você é a casa do Senhor. Oh Jesus, vem com a tua glória neste lugar, vem com a tua glória neste lugar. Jesus, nós te desejamos, nós te desejamos, Jesus, nós te desejamos, Jesus. As minhas lágrimas me encontram, eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Levanta as tuas mãos para adorá-lo, faça alguma coisa. Se eu não vou olhar Chama pra ele, trás, fala para ele: vai, eu quero ser a tua eu não casa. vou desistir do caminho. Eu preciso de ti, Eu Senhor. não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Vem, Eu não vou olhar Jesus, pra vem. trás, mas eu não vou olhar pra trás. Eu não vou desistir do caminho. Eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Vai valer, vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Vai valer a pena ter deixado tudo,
Cante, igreja, você me faz tão feliz. Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz Tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, Jesus. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Escute, nós seremos uma geração de filhos e não uma geração de servos. Eu e você, nós seremos uma geração de filhos. Porque se você se comporta como um servo, Deus, Ele vai te tratar como um funcionário. Se você se comporta como alguém que é servo, Ele vai te tratar como um funcionário. E talvez seja essa a nossa maior luta dentro do ministério. Porque a minha visão de vocês não é de funcionários, obreiros, líderes. Não, a nossa visão de vocês é de filho. O nosso carinho, a nossa dedicação a vocês é por filho, não por funcionário. Por isso nós não cobramos vocês, por isso que nós não imputamos a vocês qualquer coisa. Não, nós tratamos vocês como filhos. Se vocês quiserem receber tratamento como um funcionário, Ele vai pagar para você o seu ordenário. Ele vai te dar o seu dinheiro, Ele vai te dar a sua recompensa aqui na terra. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja, que fazem as coisas para Deus, para receber as coisas da terra. E Deus está dando, porque está tratando a Ele como um funcionário. Mas os filhos não esperam as coisas da terra. O filho sabe que ele é herdeiro e que ele vai herdar tudo lá no céu. Que a recompensa dele está no céu. Oh Jesus, nós precisamos dessa graça. Revela os nossos corações, abra a nossa visão e nos faz uma geração de filhos, de filhos, de filhos. Oh, chamamos Jesus, nós chamamos. Levanta as tuas mãos, querido. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, nós te adoramos, meu Rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, amém, querido. Nós vamos finalizar.